Olá, jogadores de aposta online, valendo criptomoeda e coletinho para usar no patinete da Faria Lima. Tudo bem com vocês? Você começou a ensaiar de cedo, né? Essa eu dei uma ensaiada. Ela decorou desde ontem. Gente, tudo bem? Tudo legal com vocês? Hoje, medinhos, trouxe histórias malignas, trouxe convidados mais malignos ainda. Primeiramente, gostaria que Bukemi se apresente, por favor. Olá, criaturas abdomináveis! Aqui é Rodney Bukemi, sou quadrinista, ilustrador, pai do Lourenço, marido da Aline, tem 4 gatinhos, um adotado recentemente. O que mais tem que falar? Só isso, né? Acho que é isso. CPF, número do cartão, senha e... Não, o CPF tá sujo. Eu tô naquela assim, devo, nego até a morte e não pago nem fudendo. Muito que bem. E agora, também trago para vocês meu segundo convidado, Daniel Mausen. Olá, pessoas. Eu sou Daniel Mausen, eu sou desenhista quadrinista, eu não sou o pai do Lorenzo e nem marido da Aline. Ufa! Nossa, que susto. Eu anotei rápido aqui Lorenzo e Aline. Não, pera. Deixa eu explicar, porque vocês são muito humildes. Gente, essas pessoas que estão aqui comigo são pessoas importantes. Somos. O Bukemi chega e fala aqui assim, eu sou ilustrador. Mausen fala, Bukemi, o que você desenhou, cara? Fala pra galera. Ó, na Marvel eu fiquei trabalhando lá por 5 anos, desenhei tudo que eu podia desenhar, eu desenhei lá, vários personagens, fiquei praticamente 1 ano trabalhando com Hércules, no Incredible Hércules, ou Hercules. Trabalhei também com Chris Claremont, o X-Men Forever, ou X-Men Forever. Trabalhei com Peter David no Hulk Broken Worlds e trabalhei com o Sr. Stan Lee também no Hulk 600. Zerei a vida, check. Tim! Na DC também eu trabalhei 8 anos na DC, fiz tudo lá também, Liga da Justiça, Batman, Superman, Mulher Maravilha. Trabalhei mais com os Lanternas Verdes, né? Trabalhei mais com o Jon Stewart e com o Kyle Ryan. Qual que é o seu Lanterna Verde favorito? Jon Stewart. John. Ele é que é o mais legal de tudo. Trabalhei na Blaze Publish e na Dynamite. Na Dynamite eu trabalhei com o Kiss, a banda Kiss, em 2 minisséries. Kiss Blood and the Stardust, que é vampiragem e capirotagem, e Kiss Zombies também, que aí o título já fala, né? É muito bom esse daí, gosto muito. Kiss Zombies, foi bem bacana trabalhar com os caras, né? E a Blaze foi meu último trabalho. E tem também seus autorais, né? Tem meu quadrinho autoral, que é a Ordem de Licaão, que é de lobisomem. É uma história de terror que se passa aqui em BH City, minha cidade. Eu sou mineiro, aí deu pra notar pelo sotaque. E é uma minissérie de 4 edições. E a 4ª edição talvez saia esse ano. Produção intensa, já tem 1 página pronta. Talvez saia esse ano, né? Em breve eu vou arte finalizar, inclusive. Por favor. Eu vou pintar. Não tem dia não, mas a gente pode fazer alguns... Posso lavar o carro. Como que é? Pode fazer só os personagens e depois decide o cenário, né? Gente, vocês viram já que o Bukemi, ele é um cara assim, pouquinho gabaritado, né? E o Mausen, gente, eu tenho certeza que todo mundo aqui já falou, pô, mas que esse cara que desenha aqui a Turma da Mônica? Olha! Eu trouxe a resposta. Eu desenho a Turma da Mônica, atualmente eu trabalho como roteirista também da Turma da Mônica Jovem e da Turma da Mônica Clássica. Vai fazer 7 anos agora já. Tô trabalhando lá. Muito que bem. Minha história não é tão longa e comprida e bonita quanto a do Bukemi, mas já fiz alguns freelas de quadrinhos pra fora. Coisas que eu não me orgulho muito, coisas que talvez eu tenha assinado com pseudônimo. Eu assinei um tanto de quadrinho pornô com pseudônimo, viu, velho? Eu que sou gabaritado, eu não sou nem roteirista, não escrevo nem receita de remédio, eu consigo escrever direito. O cara tá aí, velho, roteirizando a clássica Turma da Mônica. Só sabe escrever o nome. No RG tem a impressão digital do dedão. Assim, exatamente. Né? Na assinatura. Muito que bem. Agora que eles já se apresentaram, né? Que eu fui obrigada a apresentá-los, porque eles são muito humildes, como vocês podem perceber. Uma outra coisa. Mausen, eu sei que toca um violão. Não toca um violão, Mausen? Eu tocava... É um passado que eu não tenho muito orgulho, tá? Mas eu tocava em banda de heavy metal. Gente, música é ambiente droga.
O importante é ter saúde. Tendo visto que o cenário heavy metal se tornou sinônimo de reassagens, nazistismos e fascismos, a gente fica com um pouco de vergonha, né, desse povo. Mas, né, o meu passado me precede. A música é boa, o problema é o fã-clube, né? É igual Jesus. Jesus é gente boa, o problema é o fã-clube. Exatamente. Exatamente. Eu tava me perguntando que eu não sei o que o antro de quadrinista junta tanta gente bizarra e esquisita, né? Porque agora os podcasts só se chama quadrinista também pra participar. Tudo bem que aqui não é caso, né? Que a Fabi, eu acho que ela só tem amigos quadrinistas. Cara, eu acho que a gente veio meio do mesmo lugar. É verdade. A gente é feio, mas é cheiroso, cara. A gente aguenta tudo, entendeu? O quadrinista é o cara que sofre. É aquele que sofre pra te entregar um produto lindo e maravilhoso no final do mês. Tudo bonitinho. E aí chega uns retardados e fala assim, aqui ó, eu vou decidir o personagem depois do cenário, tá bom? Primeiro eu vou perguntar para os convidados. Manda bala. E aí respondam na ordem que vocês acharem melhor. Vocês têm medo de alguma coisa? Vocês acreditam? São céticos? O que vocês acham? Existe fantasma, ET, chupacu de Goianinha? Como é que é? Olha, eu gostaria muito que o chupacu de Goianinha fosse real, mas eu sou bem cético, assim, eu não acredito em muitas coisas não, cara. Eu tenho algumas histórias de passado, principalmente de vó, como o Kemi estava comentando com a gente há pouco tempo, mas na maioria das vezes eu tento encontrar explicações semicéticas para as coisas, então eu tô safe. Já vi algumas coisas e desacredito. Interessante. Quem chamou esse cara pro podcast? Ó, acho que eu sou o mais velho aqui da mesa, né, velho? Vou fazer 49 esse ano. Você vai fazer 49, cara? Vou. Eu nunca acredito nisso. Toda vez que você fala, eu esqueço. Eu falo, cacete. Eu também não acredito, não. Velho, mas aqui, abrindo um parênteses, eu acho que minha mãe fez sacanagem comigo. Acho que ela esperou, me registrou 10 anos antes de eu nascer. Entendeu? E aí ela falou assim, não, você nasceu em 74. Pra mim eu nasci em 84, mas tudo. Aquela Lazarina. Beijo, mãe. Então, por eu passar muito tempo, a minha infância, né, as férias de colégio, na casa do meu avô em Juiz de Fora, eu pude conviver com muita coisa, assim, de cidade de interior, né? Então, meu avô tinha uma chácara, né, um sítiozinho, que ficava na saída de Juiz de Fora, ficava perto de Benfica, que é uma das saídas de Juiz de Fora, né? E a gente viu, parece um objeto voador não identificado que saiu do chão, iluminou tudo e foi pro céu, velho. Eita. E eu vou contar isso mais detalhes aí no decorrer do podcast. Então você é um believer. Sou totalmente believer. Acredito que Eu sou totalmente delivery. também. Acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, chupa-cabra, Saci Pererê, acredito até no 6. Sacou? Mas Bom. Depois que a Fabi comentou... Desculpa, Fabi. Não, pode falar. Depois que ela comentou, eu vim pensando nessa história do chupa-cabra, cara, porque no período do eu era criança, né, na época do chupa-cabra, foi um medo muito real, assim, tipo, os jornais faziam matérias especiais sobre o chupa-cabra, foi um negócio muito real. Ué. A gente tinha medo, de verdade. Que ano que foi isso? 94, 95. Eu acho que foi 94, 97, por aí. Eu tinha muito medo. Eu lembro, tinha documentário, programa Fantástico, fazia reportagem especial. Foi, cara. Era enorme isso aí, gente. Ele existe em vários lugares da América Latina. Então, ele tem no México, tem acho que na Bolívia. Nicarágua. Tem em vários lugares, né? O próprio nome já fala, né? Chupa-cabra, né? Que é em espanhol, né? Chupa significa chupa, cabra significa cabra. Tipo isso, Chupa lá cabra. Exatamente. Acerta ela, dá pra ela R$100. O Brasil é maravilhoso, né? Chupa-cabra, suposta criatura responsável por ataques sistemáticos. 2. Brasil, gíria, decodificador de TV, especialmente um clandestino ou pirata.
3. Dispositivo criminoso capturador de dados de cartão de crédito. Velho, o brasileiro tem que ser estudado mesmo, né, bicho? A NASA já desistiu, A cara. gente é maravilhoso. O brasileiro é o melhor povo que existe. E digo mais, aqui no Mil e Um Crimes, os ouvintes sabem, eu amo Minas Gerais, né? Meu lugar favorito do mundo é BH. E aí, eu tenho inclusive um programa só de lendas, de mistérios, de fantasma, de tudo de BH, porque é uma cidade que realmente tem muita coisa, muita lenda. Então, eu já vou, sem mais delongas, pedir para o Buquê me contar a sua primeira história, porque ele prometeu que hoje tem, hein, gente? Hoje a capirotagem vai rolar solta. O meu avô, Major Humberto Buquemi, sim, ele é major, lutou na Segunda Guerra Mundial. Ele veio da Itália, muito pequenininho, né, nem de colo, né, fugido lá da guerra, junto com meu bisavô. E aí eles foram pro Rio, do Rio foram para São Paulo, e São Paulo eles foram para Conselheiro Lafayette, que é aqui em Minas Gerais, né? Meu avô conta um relato que muita gente já ouviu essa história também. Uma moça da cidade, né, de Lafayette, uma família pouco abastada, casou-se com um rapaz de uma família vinda do exterior, naturalizada brasileira. E que esse rapaz, que a gente pode chamar de John, um nome bem pesquisado, né? Ele, em noite de lua cheia, ele ficava muito agitado e ficava com vontade de sair de casa, né, para, entre aspas, tomar um ar pelas ruas da cidade. E conta-se que na época em que a família do John chegou à cidade, pessoas começaram a desaparecer sem deixar vestígio. Porém, ninguém nunca ligou muito pro fato, né? Haja visto que muitas pessoas saíam da cidade, né, de Conselheiro Lafayette, por ser uma cidade interior, e ia ou para Juiz de Fora, que era mais próximo do Rio, ou para Belo Horizonte, que estava em ascensão, ou para também São João del Rei, que foi depois onde meu avô se alistou para ir para a guerra. Até que um dia um corpo foi encontrado às margens da rodovia BR-040, que passa pela cidade. Esse corpo estava totalmente estraçalhado, faltando pedaço e sem cabeça. E as feridas eram muito profundas, arranhados muito profundos, parecidos de um felino de grande porte. Mas em Lafayette, né, aqui na região de Minas, não tem felino de grande porte. O máximo que a gente tem é a jaguatirica, que é tipo uma onça um pouquinho maior do que um gato doméstico. Mas, durante a época do FIC, o felino de maior porte sou eu, que sou uma gata. Aquelas... Aqui, eu vou levar minha avó ali pra aula de skate e volto. Daqui a pouquinho eu volto. Mas não tem relato nem de onça pintada, né, e tal, aqui na região de Minas, né? Então eles estavam pensando que poderia ser uma jaguatirica com raiva, né? A raiva ataca a cabeça do bichinho, né? E o corpo aparentava ser de uma mulher jovem, que mais tarde, devido à época e à precariedade dos instrumentos de perícia forense, policial, foi identificado como sendo uma vizinha do casal do John e da sua esposa, que na época se encontrava com 8 meses de gravidez. Então a menina estava grávida ainda, né? Então descobriram alguns metros depois o bebê, todo também estraçalhado. Eita! Caralho. Desse naipe. E aí foi uma comoção geral na cidade, né? Nossa. As pessoas não saíam mais de casa à noite, né? Devido ao relato da polícia, né? Que pediu para que todo mundo ficasse em casa e avaliou que a moça fora morta pela madrugada do dia anterior ao encontro do corpo dela mutilado, né? Acrescento que a cabeça foi encontrada parcialmente devorada a uns 10, 15 metros de distância do corpo, hein? Olha aí. E mais pra frente, 3 corpos foram encontrados. Mais 3 corpos foram encontrados num espaço de mais ou menos um mês. Cacete. Mais ou menos um mês após a notícia da primeira garota decapitada. Cada corpo encontrado coincidia com uma noite de lua cheia, o que levantou suspeitas de se tratar de um lobisomem, né? Cidade interior, todo mundo fala, é um lobisomem, que não sei o que, né? E os 3 corpos foram encontrados sem cabeça e estraçalhados, como o primeiro corpo. Todos encontrados próximos à rodovia que ficava próxima à casa de John. Lembrando que nessa época, né, em que meu avô conta esse relato, não tinha muitas casas próximas uma da outra, assim, era mais fazendas, né? Grandes logradouros, assim. Não, falei bonito agora, hein? Porra! Grandes logradouros.
Não, o texto tá trovadorzaço, assim, eu tô impressionado. A distância entre as casas era um pouco grande e não tinha iluminação elétrica. A iluminação era bem precária na época, né? Então era muita estrada de terra, né? Muita vegetação, muito mato, muita área assim não capinada, né? Para as fazendas e tal. Então, continuando, ninguém sabia quem poderia ser o assassino ou quem se de fato era um lobisomem. Porém, numa noite de lua cheia, o John, esse rapaz lindo, fica muito agitado em casa e sai de madrugada sem que sua esposa perceba. Nessa parte do relato, o filho do casal já havia nascido e estava com 3 meses. O dia amanhece, a esposa de John acorda e não o encontra em casa. E ao abrir a porta do acesso do quintal, ela vê o marido deitado próximo ao tanque, né, de lavar roupa, na área da lavanderia da casa, todo sujo de sangue com a roupa rasgada. Ela ficou assim, atordoada. Cutucou o cara, chamou ele estava meio desacordado. O que era mais ou menos comum, né? Porque todas as vezes que o John saía, ele voltava assim, né? Então ele falava que ele se envolvia em briga de bar nas suas saídas noturnas. Saudável. Super saudável. Então ela já tomou isso como normal. Botou ele pra dentro de casa, deu um banho nele e tudo mais. Aí passou um tempinho, outra noite lua cheia, um senhor que estava andando próximo à casa do John e próximo à rodovia, viu um vulto negro, né? Pretão assim, peludo, espreitando ele na rua. E aí o homem sacou a arma, né, que na época podia andar, né, década de 1930 por aí. Era comum os coronéis da cidade, né, os donos de fazenda andar armado. E os capatazes também, né? Qual que é o plural de capataz? Capatazes? Atenção, ouvintes, professores de português, de língua portuguesa, por favor, entrem em contato e nos corrija, por favor. E aí ele deu 3 tiros na direção desse vulto, né? E acertou. Só que o bicho, ao invés de cair, ele se levantou sobre 2 patas, né? Porque anteriormente ele estava sobre 4 patas, o que fez que esse velhinho, esse coronel, suspeitasse que fosse um cachorro grande, né? Ou um lobo. Só que aqui em Minas tem o lobo-guará, né? Que ele é mais esguio. Só que ele é da família das raposas. Olha aí, ó. Rodney também é informação. O bicho se levantou e ficou sobre 2 pernas, assim, parecendo um humanoide. E correu na direção desse cara, gritando, né, como um ser humano. Saiu correndo, pulou por cima dele e entrou no norte vago, né, no meio da escuridão da noite. O coronel relatou o ocorrido e logo toda a cidade já sabia que havia um lobisomem à espreita. Porém, quem era o tal monstro? Voltando para o John, nosso querido John, novamente de madrugada, em lua cheia, ele sai e dessa vez sua esposa percebe. Só que ela continua deitada. Momentos depois da saída do John, a sua esposa vai no quarto do bebê para ver se está tudo bem e percebe que o neném não está no berço. Aí ela fica desesperada. Tenta procurar o neném pela casa, mas sem sucesso. Vai até a casa dos seus pais, que fica próximo, que a acompanham numa busca infrutífera com alguns vizinhos e policiais até que avistam um cão enorme, negro, andando sobre suas patas traseiras, como um ser humano carregando o neném na boca, já parcialmente devorado pela criatura. Deus que me livre. A polícia efetua vários disparos, mas não consegue abater o animal, que larga a criança e foge no matagal dentro. Na manhã seguinte, tá aquele murmurinho lá na porta da casa do John, e o John é encontrado por seu sogro na porta da casa dele, todo sujo e coberto de sangue pelo corpo. Sua esposa estava com sua mãe, na casa dos pais, e seu sogro o acorda relatando sobre o ocorrido com o seu filho, /neto, na noite anterior, e John se desespera chorando devido à trágica notícia. Neste momento, consolado pelo seu sogro, e este o acompanhando até o interior de sua casa, para que John possa se recompor, ele nota algo estranho entre os dentes de John, deixando-o petrificado de horror, ao identificar do que se tratava. Entre os dentes de John havia um pedaço da manta do neném. Estou um pouco desestabilizada aqui. Não passa nem Wi-Fi na hora, né, velho? Não passa fibra ótica, não passa Wi-Fi, não passa nada, velho. Eu odeio esses negócios de assim, ó. Ah, não, aí o bicho se levantou e começou a andar que nem uma pessoa. Isso aí eu tenho medo, hein? Meu filho, eu não acredito, mas vai que tem, entendeu? Tipo assim, eu não sei se tem, mas eu também não quero saber.
Eu vou mandar a conta da terapia pra você, Bukemi. Pode mandar que eu não vou pagar. Porque quem tem filho grande é gigante, quem tem filho de bigode é gato, e eu sei que eu sou lindo, mas eu não sou gato. Uma pergunta aqui importante. Lobisomem era o seu bisavô? Seu avô? Não, era o John. Meu avô chama Humberto, chamava Humberto, já faleceu. Diga, Dani, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar que eu não tinha entendido quando falou a Jaguatirica com raiva, eu pensei que era a Jaguatirica putaça, tá ligado? Tipo assim, pô, tô com muita raiva, mano. E aí... Aí depois ele falou, porque a raiva, né, deixa os bichinhos com a cabeça e pá. Eu falei, pô, ele tá falando doença, mano. Isso tá real, foi mal. É, doença raiva. Ou cólera. Do dragão. Dani, Oi, você tem alguma história? eu tenho. Conta pra gente. Eu tenho histórias. Eu não escrevi os relatos assim em formatos de roteiro, bonitos e com outrora e essas palavras legais. Como que era? Logradouro. Grandes logradouros. Doravante. Partindo de uma perspectiva cética, assim, eu gosto muito de uma história que a minha mãe contava quando a gente era criança, que aconteceu com a minha avó. Então, a minha avó, Dona Elisa, que fez 89 anos essa semana, inclusive. Parabéns, Dona Elisa. Parabéns pra ela. Vascaína, minha avó. Não sei por que eu tô dividindo essa informação, mas eu queria fazer um adendo que você começou criticando os sites de aposta e tem me irritado muito propaganda porque eu assisto muito futebol, né? E eu tô numa pegada de só assistir futebol latino-americano. E os intervalos é tudo bet não sei o que lá, bet de não sei o que, bet da tia Bet, pá. E aí não é um site de apostas. Como não é um site de apostas, gente? Não é um site de apostas. Já é hora, que horas são? Já é hora. A culpa é do capitalismo. Capitalismo. 8h46. A minha mãe contava as histórias da minha avó pra gente, então a gente sempre teve uma imagem muito espiritualizada da minha avó, né? Minha avó, como boa brasileira, boa carioca, ela era esse sincretismo brasileiro, né? Que ela é espírita do candomblé kardecista pro Jesus, né? Essas paradas. E aí a minha mãe contava que a minha avó, quando era criança, a irmã dela, que era a minha tia-avó Marlene, estavam as duas em casa, e aí ela tava chorando muito, a minha tia Marlene, e a mãe delas, né, falou, não fica mal criada, porque criança mal criada, a bruxa vem e leva. E nisso, bateu na porta, né, eu vou fazer sonoplastia. Aí, quando abriu a porta, era uma senhora muito maltrapilha, assim, falando, eu vou levar essa criança. E aí a minha tia ficou desesperada, a minha avó ficou desesperada. E aí o pai delas, né, como é que chama isso? Bisavô, tá? Bisavô. O meu bisavô chegou com um balde de água e jogou na velha, e a velha sumiu. Né? Porque quando aparece uma bruxa, você tem que jogar um balde de água nela. Derreteu. É tipo isso, sabe? Aquelas coisas meio Chaves que só cai a manta no chão, assim, subindo a fumaça. E aí a minha mãe contava isso pra gente e falava, tem que se comportar, que senão a bruxa vem e castiga, né? Ela quer levar e tal. E aí, enfim, eu escutei essa história a minha vida toda e tal. Uns tempos atrás, uns 2 anos atrás, eu tava com a minha avó. E por algum acaso ela começou a contar essa história do nada, assim, sei lá, eu já nem lembrava mais disso. E ela falou, não, a gente tava lá na minha casa, a gente morava numa vila de casas. E aí entrou uma velha lá, provavelmente uma senhora em situação de rua, alguma coisa do tipo. E viu a minha tia-avó, né? Falou, que menina linda, vou levar ela pra mim. Aí a minha tia-avó começou a chorar, porque ela ficou nervosa com a mulher que ela não conhecia. E aí o meu bisavô chegou com um balde de água e falou, sai daqui, sua bruxa. E jogou um balde de água na mulher, a mulher foi embora. Então, a minha avó é maravilhosa, cara, porque justamente toda essa hora que a gente ouviu a vida inteira em cima dela, a gente nunca perguntou pra ela a versão dela, tá ligado? E sem motivo, né? Desmistificou a parada. Eu acredito. Eu adorei, eu já sou fã da sua avó, Dona Elisa, né? Dona Elisa. Dona Elisa, jogadora do Vasco. Muito que bem. Coitado, o jogador do Vasco é quem morre, né, gente? Peraí.
Gente, tô gravando um áudio aqui de celular mesmo. Só pra falar que eu tinha esquecido que o jogador do Vasco era quem tinha morrido. Desculpa, dona Elisa, eu espero que a senhora viva muito mais do que eu. Beijo, dona Elisa. Vocês têm medo? Porque esse que é o lance. O que é, né? Vocês têm medo? Vocês têm curiosidade? Porque se aparece pra mim, eu juro que eu caio dura, entendeu? Manda pro Kemi. Pessoas lindas. Eu tenho medo, né? Porque, tipo assim, o medo é um sistema de defesa nosso, né? Do ser humano. Aliás, de qualquer animal. O medo é o sistema de defesa. Que é o receio daquilo que a gente não conhece. Tem aquela curiosidade mórbida também, né, caralho? Então, tipo assim, se o bicho tá... Você fala assim, ó, tem um lobisomem ali, vamos ver. Eu vou falar na hora, vamos. É o primeiro a morrer no filme, né? E o casal transando em seguida. Com certeza, eu vou ser o primeiro a morrer. E o casal transante, isso aí. Gente, já que vocês, cada um contou uma história, eu vou trazer uma história de ouvinte. Opa! Inclusive, você que está aí em casa, 1001crimes@gmail.com. No assunto, manda medinhos. Não esquece de falar se eu posso contar o seu nome, as cidades reais. E me manda a sua história para eu contar aqui também. A nossa ouvinte que mandou essa história, ela pediu para não divulgar o nome dela, então eu vou chamar ela de Thaís Escondida. Ô, Thaís, ô, Fabi, você quer ser roteirista da Turma da Mônica? Me desculpa, gente. Para começar a contar a história dela, eu preciso trazer algumas informações importantes para contextualizar vocês, os ouvintes. A Thaís, ela é espírita e ela é médium. Só que ela não é aquele médium que vê as coisas. Ela é mais daquele tipo que sente as coisas. Não só isso, como ela também escuta e sente cheiros. Só que mesmo assim, sensitiva ao extremo. Exato. Ela tem menos a visão. Ela falou que ela até vê as coisas às vezes, mas é muito mais raro. A Thaís, ela é extremamente cagona também. Isso é importante para a história. Uma combinação perigosa. Uma combinação perigosa. E ela também tem premonições recorrentes. Por exemplo, ela sabia que a irmã dela ia ser menina. Ela sabia que uma antiga amiga ia trair a amizade em algum momento. E ela também sabia quando o irmão dela estava com um problema, que ela não quis ser muito específica aqui, mas era uma coisa importante, enfim. Aqui só um adendo que eu gostaria de saber da fofoca da amiga, tá? Manda na DM. Me manda lá no e-mail. Sabendo disso, agora a gente pode começar, tá? Bom, ela contou o seguinte. Manda. Eu estava no meu quarto, mais ou menos às 11 da noite. Quase dormindo quando vejo uma sombra. Aí o que acontece? Aqui nesse e-mail que ela me mandou, ela abre um parênteses assim, ó. Fabi, eu não quero te deixar com medo, mas literalmente acabei de ver uma sombra indo pra cozinha. Ô, delícia! Minha luz está piscando. Tomara que não seja uma premonição da sua casa, no caso, né, Fabi? Não, você parou com isso aí. Porra. Eu vou expulsar do podcast imediatamente. Ah, não. Aí eu que tô sozinho aqui com 4 gatos, um peixe e 4 caramujos. Você que pensa que você tá sozinho, né? Que isso aí você nunca sabe. Vai tomar no cu. E aí ela fala assim, ó, minha luz tá piscando e se eu ver mais alguma coisa eu vou enviar esse e-mail do jeito que tá e vou embora. Vai sem edição de e-mail, né? Só que como ela continuou o e-mail, então eu acho que nada de mal aconteceu, né? A Thaís estava no quarto, mais ou menos 11 da noite, quase dormindo, quando ela viu uma sombra. Como qualquer pessoa, ela levantou, acendeu a luz e foi deitar novamente. E aqui a gente já pensa, né? Qualquer pessoa, caralho, eu não ia fazer nada não, velho. Era isso que eu ia falar. E, inclusive, ela mesma disse isso. Ela disse assim, ó, qualquer pessoa não, só os idiotas que morrem primeiro. Exatamente. Eu e o Johnny Depp. Temos aqui... o Buscemi e o Johnny Depp. E aí,
Ela falou que quando ela deitou, Ah, não, caralho. ela sentiu uma respiração no ouvido dela. E não é como se ela estivesse longe. Ela falou que sentiu o vento da respiração. Curuz. Ela ainda falou assim, ou seja, me fudi. Nessa noite, essa coisa que queria me pedir ajuda não foi embora. Eu que fui. Tá certo, Fugi pra cama dos meus pais sem nem olhar pra trás. Pera, mas ela falou no e-mail que a coisa tava pedindo ajuda? Ela falou que essa coisa que queria me pedir ajuda. E que não foi embora. Ah, tá. Aí, assim, ela não entrou em muitos detalhes, foi exatamente isso que ela disse sobre pedir ajuda. Então, assim, eu imagino que isso seja uma coisa comum pra ela e que já tenha acontecido algumas vezes, né? Assim, boa sorte, Thaís. Tá escondida por causa disso, não é mesmo? É essa fera aí. E é isso, essa é a história dela. Oh, na boa, eu não ia levantar de boa. Que levantar, o cobertor, ele serve pra isso, gente. O cobertor, ele é a arma mágica que te defende de qualquer coisa. Exatamente. Assombração, ET, chupacabra, o seu pai vendo se você ainda tá acordado ou se você tá jogando videogame. E aí, quando você tá no calor, você não tem cobertor e você se fode, aí você morre. Junto com Johnny Depp e eu. Não, você põe o ventilador embaixo do cobertor, gente. Vocês não teve infância? Olha, velho, zerei. Nossa, é mesmo, hein? Conta aí, ó. Resolvido meu problema. Vou comprar um ventilador amanhã. É curioso, porque, assim, eu queria ver. Eu já vi. Sabe? Eu nunca vi nada exatamente, mas eu lembro que, eu não sei vocês, mas na minha infância, toda história que os meus pais me contavam envolvia droga. Porra! Então era assim. Saudável, né? Não, era assim, toda história. Acho que eu preciso explicar melhor, né? Pega a piteira do pai, filho. Ô, louco, bicho! Toda história que era lição de moral tinha que envolver alguém envolvido com drogas ilícitas, né? Então era não. Eu lembro que a gente morava tinha um apartamento que tinha um campinho de futebol entre o apartamento e uma casa. Essa casa era vazia, era largada e tal. Só que eu morei no Ceará uma época. E uma época não, boa parte da minha vida, inclusive. Mas oficialmente eu sou mineiro também, então somos conterrâneos. Porque Da onde? eu nasci em BH, mas meus pais moravam em Contagem. Mas eu saí de lá muito criança. Eu digo que sou oficialmente porque é o que tá na minha certidão de nascimento, mas eu saí de lá criança. E a história envolvia que o casal lá, que o filho era envolvido com drogas, né? E aí por isso não usem drogas, crianças e pá. E ele tava pirado porque os pais tinham prendido ele pra ele não pagar mais, não usar mais dinheiro pra comprar droga, não sei o quê. E o menino tacou fogo na casa e matou os pais. Eita porra! E assim, essa era a história que a gente ouvia, né? Eu não vou trazer o lado cético porque dessa vez não tem. Mas eu era moleque, eu queria... desculpa. E aí a vizinha do lado dessa casa se mudou porque ela disse que via a mulher, né? A mãe do garoto, andando na casa de madrugada era casa de muro baixo, e disse que via ela passando por lá e tal. E aí minha mãe contou... Carai, Biridinho. Então eu não sei se foi a minha mãe que contou essa história, porque eu acho bem curioso, mas talvez a minha mãe tenha contado pra dizer, meu filho, não use drogas, senão você vai tacar fogo na gente. O moleque, eu queria muito entrar na casa pra ver o que era, né? E a gente pulou o muro lá e tal, e tipo, de fato, o quarto tava todo chamuscado mesmo, assim, todo preto, então acredito que deva ter acontecido de fato mesmo. Normalmente, quando tem essas histórias, virou assombrado, né? Virou um lugar assombrado, é porque normalmente teve um crime ali, sabe? Aqui em São Paulo tem o Castelinho da Rua Apa, que é uma coisa parecida. Adoro. Você sabe, né? É aqui do ladinho da minha casa, dá pra ir andando. É famoso pra caramba. Teve um crime lá e aí a galera fala que até hoje é assombrado. Aliás, eu tenho uma pergunta aqui pros senhores. Nana Nenê, que a Cuca vem pegar, papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Quem que tá cantando a música? Gente, eu sei que o Bukemi tem mais uma história. Tem. De lobisomem. Você era Team Jacob, né, no Crepúsculo? Não, tá louco? Meu lobisomem é raiz, não é aquele lobisomem frufru, não. Não, que isso, cara. Que isso. Você tá falando mal do melhor produção
Melhor logradouro. Grandes logradouros. Doravante. Melhor filminho. A melhor representação dos licantropos em toda a história cinematográfica, tá bom assim? Tá bom. Melhor Só que não. vampiro. Você sabe que esse filme me surpreendeu? A minha esposa gosta. Aí eu vou assistir e falei... Eu amo. Eu não achei muito ruim não, cara. Assim, eu achei que ia ser pior. Ah não, velho, para. Ah não. O problema do Crepúsculo... É ter existido. Eu já fiz um episódio lá do DFP, do Devíamos Fazer um Podcast com a Samela Hidalgo, falando só sobre Crepúsculo, porque realmente foi um filme que... Eu era adolescente quando saiu, eu assisti tudo, eu li todos os livros. Existe um problema, né? É porque, assim, ele parece inofensivo, mas ele é escrito por uma mulher mormon e ele vende pra você uma história muito, muito idiota. O grande arco da mocinha, tudo bem você não ir pra faculdade, você largar sua família, fingir que morreu pros seus pais, mas você tem que casar antes de transar, tá ligado? Aí você fala, porra, cara... Você jura? E aí, tipo assim, o vampiro, ele é um cara de 100 anos. Ele só parece que tem 17, mas ele tem 100. E ela é uma jovem de, tipo, 19 anos. Sei lá, 18. Então, assim, existem várias problemáticas no Crepúsculo, mas não é um filme transfóbico igual Harry Potter. Aquelas, né? Não é de uma mulher transfóbica que escreveu. Então, assim, dos males o menor... Entre Harry Potter e Crepúsculo, eu vou de Crepúsculo. Agora eu vou perder todos os ouvintes desse podcast falando isso. É brincadeira, gente. Não, a minha amizade com você, que se baseava em sinceridade, carinho, né, admiração profissional também, foi pro saco. Eu queria dividir uma coisa que ficou na minha cabeça desde a história do Buchanan, que quando ele falou que o bicho levantou e ficou em pé, eu só pensei no rap do Lá Vem o Homem Macaco correndo atrás de mim. Eu falei, aí você vê, né, o bicho levantando aí, um homem macaco. DJ, põe o Homem Macaco, solta o Homem Macaco. Essa música é a nossa música favorita do 1001 Crimes, cara. Jura? Juro pra você, ela é quase a trilha oficial. Eu tô maratonando 1001 Crimes, que eu tô escutando todos, né? E essa música já tocou umas 3, 4 vezes. Correndo atrás de mim, o homem macaco que não tem alma e nem coração, gritando golago, querendo me pegar. Isso é muito engraçado. Oba! A gente... Perdemos o mais homem um macaco, como que é? Que não tem alma e nem coração. Não tem alma nem coração. Desse jeito aí, ó. Ah lá, perdemos o Daniel, gente. Perdemos o Daniel. Isso é muito fantástico, mano. Como é que uma pessoa sai de casa e cria essa obra-prima, mano? Eu tenho inveja, Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim, o homem macaco que não tem... Quem foi que contou a última história? Eu já me perdi. Foi o... Não, você me chamou pra contar mais um relato. Isso. O campeão de piada ruim, Rodney Buchanan, vai contar a sua próxima história. Então vamos lá. É um relato que meu tio-avô, irmão do meu avô, e os dois contaram pra mim, né? Conta assim, ó. Nessa época, meu avô e meu tio-avô tinham se alistado no serviço militar e estavam de serviço no quartel de Lafayette, o 14º RI, também conhecido como 14º Regimento de Infantaria ou 14º Recanto do Inferno. Certa noite, os dois foram convocados para ficar de guarda noturna numa sexta-feira de lua cheia. Um dos superiores do meu avô disse que, caso ouvissem barulhos estranhos vindos próximos ali do refeitório, era para avisar por rádio sem saírem do posto de vigília. Ou seja, não podia deixar a guarita. Pois bem, quando o relógio da guarita, onde meu avô e meu tio-avô estavam, marcou 3h33, eles começaram a escutar uns barulhos esquisitos vindos da onde? Do refeitório.
que começaram a ecoar pelo quartel. Segundo meu avô, eram sons parecidos com rosnados e uivos, porém parecia que era uma pessoa que estava fazendo isso, né? E aí meu avô imediatamente acionou o rádio e avisou o capitão, que em poucos minutos chegou com uma pequena diligência e cercaram o refeitório. Meu avô foi chamado pelo capitão para poder fazer parte do destacamento que cercava o refeitório. E meu tio-avô ficou na guarita, né, montando guarda. Então o destacamento, sob o comando do capitão, entrou no refeitório em meio à escuridão, né, munidos de lanterna. Mas aí vocês vão perguntar, mas peraí, não era um refeitório? Tinha que ter luz. Mas o refeitório estava em reforma, então trabalhavam só de dia e para não gastar energia também. Aí nesse momento, um dos soldados da diligência apontou sua lanterna para onde seria a cozinha, né? E na direção da porta. E aí ele vê um vulto peludo com 2 orelhas se levantando e ficando em pé. É um vulto parecido com um cachorro grande, né? E ele vai se levantando até ficar em pé sobre 4 patas traseiras, as 2 patas traseiras. Odeio. Eu também. Imagina você batendo luz em cima disso e tendo aquela sombrinha da porta, assim, lá no final, lá na frente. Não gosto. Sabe? Ele viu também 2 pontinhos brilhantes, que eram os olhos, né, da criatura, que começou a correr, né, voltou-se de 4 e começou a correr em direção à diligência. E aí começou os disparos, né, aquela tiraiada toda e tal, sem que o superior desse a ordem, né, sem que o capitão desse a ordem. E o cão solta alguns grunhidos e foge, atropelando os soldados, passando por eles, assim, derrubando todos eles. E aí o capitão pede para cessar fogo, né? Só que com lágrima nos olhos. E aí meu tio-avô, que estava na guarita, vê aquela criatura correndo em direção ao muro, né? Que a guarita, não sei se vocês sabem, elas ficam, né, guarita de quartel, ficam nas quinas, né? Dos muros. Que aí os guardas, né? Os soldados, eles ficam andando pela parte do muro e indo de volta de guarita a guarita, montando guarda. Essa criatura foi correndo na direção da guarita do meu tio-avô, né, na direção do muro, e o muro devia ter mais ou menos uns 3 a 4 metros de altura, e a criatura simplesmente pula assim, como se não tivesse obstáculo nenhum, né, e sai correndo no meio da escuridão. E o quartel ficava um pouco isolado da cidade na época, né, hoje ele é dentro da cidade. Aí, atordoados e confusos, os soldados se olham entre si e se perguntam por que o superior estava chorando e o que se tratava aquela criatura, né? E aí, no meio das lágrimas, o capitão fala assim, ó, vocês vão pensar que eu tô ficando louco, que eu tô inventando mentira, mas vocês acabaram de ver um lobisomem. Eu dei a ordem para não atirar, para não ferir ou matar a criatura. Era para apenas tentarmos capturá-lo. E aí os soldados ficaram tipo assim, pô, esse cara ficou doido, né? E era algo absurdo diante do perigo que essa criatura representava, né? Porque, segundo as descrições, assim, né, devido à luz das lanternas, eles conseguiram detalhar bem o corpo da criatura. Do tronco para cima, era um tronco de um ser humano, um homem, magro, os antebraços alongados, as mãos a palma da mão um pouco alongada, com dedos finos e garras projetadas, né, unhas grandes. A cabeça era de um lobo, com toda aquela pelagem que descia da cabeça até as costas. As pernas até as coxas eram pernas humanas, e do joelho para baixo era tipo pata de cachorro, pata de lobo. Muito esquisito. E aí eles ficaram perguntando, né, porque esse cara ficou doido. E aí o superior fala assim, bom, gente, o que vocês viram era o meu filho, que foi amaldiçoado a se transformar em lobisomem em noite de lua cheias, como as de hoje. E aí, quando meu avô me contou essa história, eu achei que fosse uma das muitas histórias inventadas por ele. Mas aí o lazarento do meu tio-avô confirmou, né? Ele relatou a mesma história, com os mesmos detalhes que eu contei aqui, velho. Você tá maluco, pelo amor de Deus. A Ramona espirrou aqui atrás de mim, tomei um susto. Ramona é minha cachorra, gente. Eu imaginei a cena do Demogorgon lá na última temporada do Stranger Things, lá que eles estão na prisão lá, com o bicho no meio solto. Nossa. É tipo isso aí. Que o bicho sai correndo, saca? Nossa, e era o filho do cara, mano. Filho do capitão do quartel.
Capitão Omar Telo. Zoeira. Fabi, vai com calma, que eu não posso rir muito hoje. Eu não tinha entendido, não. Achei que você tivesse operado do dente sísmico. Essas aparições de lobisomem foram na mesma cidade. Foi Conselheiro Lafayette. Na mesma cidade da outra, né? A mesma cidade da outra foi onde meu avô se viu. Quem sabe não era o John, né? Ou, sei lá, o neto do John. O John seria mais jovem, não é? Porque o seu avô era mais jovem quando aconteceu essa primeira história. Meu avô era mais jovem. Antes do relato do John, meu avô não tinha nascido ainda não, né? Da primeira história que eu contei. Essa aí, meu avô já tinha entre seus 19 para 20 anos. E a galera tinha teorias, assim, de, tipo, por que tinha aparições? Foi lançado várias teorias. Não, mas todo mundo confirmou que era um lobisomem, né? Até hoje, se você for em Lafayette e perguntar sobre o lobisomem do quartel, eles vão te falar assim, não, isso aí é uma história que aconteceu mesmo. Os soldados viram e tal, não sei o que, era filho de um capitão e tal. Então, tipo, essa lenda tem, tipo, uma confirmação, sabe? Igual a história do John também. Já apareceu essa história do John em alguns outros podcasts falando sobre lobisomem, né? Tem até uma história em quadrinhos disso aí também. Meu pai, ele Era um lobisomem. Ele é um lobisomem, inclusive Jacob, o nome. Ele é do Ceará, ele é do sertão do Ceará, né? Lá ele fala que ele viu um lobisomem. Ele fala que, e, tipo assim, não é que ninguém falou pra ele, não. Ele fala que ele viu e que tinha um cara lá que... Ele falava que tinha dois. Tinha um que ninguém conseguia pegar e tinha um que os caras pegaram. E esse que pegaram ficava preso numa jaula. Ó que doideira. Olha, que loucura, hein? Eu tenho algumas explicações céticas pra isso, mas elas não são muito felizes, tá ligado? Bom, nunca é, né? Essa é a parte triste do ceticismo. Porque quando as pessoas descobrem que você é cético, elas ficam tentando procurar explicação para as experiências delas. E isso é muito complicado, porque sabe o bordão explica essa ateu? Uhum. Só que as pessoas não ficam muito felizes com as suas hipóteses. Assim, não, pode ter sido isso, pode ter sido aquilo, pode ter sido aquilo outro. Eu não tô dizendo que foi isso, foi aquilo ou foi aquilo outro. Eu tô dizendo que são hipóteses. Aí a galera fala, nem a ciência sabe explicar isso. Mas às vezes a ciência nem tentou explicar o que aconteceu com você, tá ligado? Tipo... Não, às vezes a ciência nem precisa explicar, entendeu? E a experiência de cada um é de cada um, né? É difícil de você... Não dá pra você dizer que você não viu o que você tá dizendo que você viu. Você não viveu o que você tá dizendo que você viveu. Mas olha só, Daniel, é tipo assim, uma criança de 12 anos na época que meu tio avô e meu avô me contaram essa história, você acha que eu ia me preocupar ou ia passar pela minha cabeça procurar essas explicações céticas se meu cu não tava passando nem sinal de fumaça, velho? Não, de forma alguma. É que nem quando a gente é criança, aí a gente assiste lá Alienígenas do Passado, aí vem um tonto e fala assim, não, porque as pirâmides foram construídas pelo ET. Você vai falar, não, na verdade isso daí é racismo, tá ligado? Você não sabe, né, quando você é criança, né? Obviamente, hoje em dia a gente entende, né, whitewashing, nananã. Mas na época, você fala, não... Inclusive, tem as entradas que são feitas só para os ETs de 30 centímetros, que são aqueles que vivem na área 51. Os Greys. Exato, esse mesmo. Esse aí. Então, assim, as pessoas elas têm essa necessidade do pertencimento a um grupo muito exclusivo, seja a burguesia, seja o Felipe Fogosi e os gibi de doido dele. Não vem falar mal do Felipe Fogosi aqui não, hein? Vou falar bem. É um gênio incompreendido. A gente só vai falar bem mal. Gente, pra quem não sabe quem é Felipe Fogosi, ele é o grande ator da grande novela Mutantes da Record. E ele começou a fazer quadrinhos. E aí, quando ele começou a fazer quadrinhos, ele também começou a fazer o YouTube. E ele espalha um conteúdo conservador, de extrema direita. Ele é assim, gente, ele é o próximo Olavo de Carvalho. Outro dia eu tava conversando com um cara que é próximo, já foi próximo desse Felipe Fogosi aí. Eu perguntei, mas e aí, ele é mau caráter? Tipo, ele achou um nicho pra ganhar dinheiro de otário? Ou ele acredita mesmo, tipo, ele, sei lá, tomou a vacina com chip, tá ligado? E a real é que é um pouquinho das duas coisas, sacou?
ele, tipo, despirocou lá nessa religiosidade extrema, conservadorismo. Eu não vou falar o que eu queria, porque o meu advogado me mandou um zap agora, dizendo para eu não me atrever. Então, o doutor Jacinto Processinho aqui falou, fique quieto, vou ficar quieto. Vamos caminhando aqui para os finalmente, mais ou menos, porque ainda tem uma história. Dani, você tem alguma história para contar? Eu lembro de uma história que me contaram da minha avó. Então aí já tá no terceiro personagem. Grande jogadora do Vasco. Exatamente. Artilheira, né, da Série B. Ela ia substituir Ronaldinho Gaúcho no Vasco. Mãe Santa. Você tá zoando, mas o Ronaldinho Gaúcho quase foi pro Vasco, tá? Tô ligado. E tava rolando que uma menina tava possuída por uma entidade lá que ficava fazendo as coisas levitarem dentro de casa. E aí estavam tentando tirar essa entidade, né? Chamaram a mãe de santo lá do terreiro que a minha avó frequentava. E ela não conseguiu, as pessoas não conseguiram fazer. Aí dizem as lendas que ela um dia fez flutuar um bujão de gás na cabeça dela e ela morreu. Eita! Caralho! Eu não tô inventando isso, tá? Eu escutei isso. Se alguém inventou pra mim, são outros 500. Eu não estava esperando por essa. As minhas histórias acabam muito rápido, né? Eu não vi chegando. Vou contar aqui mais uma história da nossa grande ouvinte, Thaís Escondida. Ela conta que essa história aconteceu mais ou menos 2 semanas atrás. Eu vou ler aqui em primeira pessoa, tá? Eu sonhei que havia milhares de larvas tentando entrar no meu corpo. Eu senti elas andando em mim. Acordei como se elas ainda estivessem andando no meu corpo. Até aí, beleza. Horas depois, eu esqueço desse pesadelo e fui lavar a louça. Então eu comecei a sentir as larvas em mim novamente. Tentei tirá-las, mas elas não saíam. Comecei a chorar e chamar a minha mãe. Eu só queria tirar aqueles bichos de mim. Eu sentia eles na minha pele, mas eu não conseguia ver. Eu senti um nojo absurdo e comecei a sentir também um cheiro muito ruim. Foi horrível. Eu ouvia elas caindo no chão conforme eu batia nelas. Eu comecei a orar bastante, comecei a pedir, foco no bastante, e até que uma hora as larvas sumiram. Mas como a vida não é um morango, eu tenho visto várias coisas, inclusive eu tive umas visões enquanto estava acordada, o que é bem raro. Eu acho que deve ser muito foda você... Porque, tipo, quando é sonho, né, você acorda do sonho, pelo menos você se livra disso quando você acordou, né? Gente, antes de comentar a história da Thaís Escondida com o Daniel, eu preciso falar pra vocês que o buquê me caiu. Eu acho que onde ele tá, a internet tá oscilando muito, então a gente vai continuar só eu e o Dani aqui, e aí eu trago o buquê de volta em alguma oportunidade de que a internet não esteja ruim. Eu acredito que ele está num lugar melhor, Fabi. E aí, as larvas? Me conta. Então, eu imagino que deva ser muito louco, porque você quando você sonha com as coisas, por mais que possa estar acontecendo, né? Tem um lance do como chama? Do sono? Quando você... Paralisia do sono. Paralisia do sono. Que você fica naquele lugar, né? Aconteceu mesmo, não aconteceu, não sei o quê. Mas quando você acorda, tudo se resolve. Mas quando ela começa a ver coisas, enquanto ela tá acordada, nossa, deve ser horrível, porque você viver a sua vida, enfim, vendo coisas e sendo perseguida, não sei. Se fosse comigo, nesse caso, eu ia pra um lado muito, muito mais cético, dado o meu histórico de problema mental. Risos. Do Coringa, no Asilo Arkham. Thaís, na verdade você está devendo coisas. Você está devendo a fofoca da amiga. Exatamente. Você está devendo a fofoca do professor. Essa foi a Thaís. Thaís, muito obrigada pelo seu e-mail, obrigado, querida. Thaís. Mas é sério, manda a fofoca depois pra minha DM. A próxima história, ela é bem curtinha. Eu achei engraçadinha também. A ouvinte falou que tudo bem falar o nome dela. A Carol, ela escreveu pra gente contando essa história. E é o seguinte...
Ela ganhou uma boneca muito fofa. Parecia um nenê, tinha um cabelo curtinho loiro, um macacãozinho vermelho. E o melhor detalhe é que quando ela era jogada pra cima ou balançada, ela dava risada. Tipo, tinha um sensorzinho assim, sabe? Saía um som. E ela não desgrudava dessa boneca. Só que mesmo amando bonecas, ela morria de medo delas quando chegava à noite. Eu era assim também. Nossa, eu tinha uma estante cheia de boneca e eu era o pavor da minha vida, aquela estante lá. Fabi, você começou a contar, eu já pensei, porque a minha irmã, eu sou geração Xuxa, né? Que de madrugada a unha crescia e ela ia lá te arranhar. A minha irmã guardava, escondia as bonecas dela no meu quarto porque ela tinha medo de madrugada. E aí, refletindo sobre isso hoje, eu penso, olha, a cabeça dela deve ter sido, né? Se essa boneca vai ganhar vida e matar alguém, que seja meu irmão, né? Exatamente, antes ele do que eu, né? E você tinha medo? Não, assim, eu tinha medo do boneco. Nossa, peraí, que barulho foi esse? Você ouviu esse barulho? Eu ouvi, não foi na sua casa? Não foi a cachorra? Não, ela tava deitadinha aqui. E a sua mãe? Não sei. Enfim, não quero saber. Não quero saber. Eu ouvi um barulho de... Não vou investigar. Não quero, não foi nada. Não, foi... Fábio, eu não ouvi nada, não. É probleminha da minha cabecinha. Eu tinha medo do boneco do Fofão, porque ele tinha uma faca dentro, né? E aí ele matava a gente. E ele tem uma cara de saco também, né? Tipo, Tem. ele é horroroso, assim, não tem como, não dá. Eu olhava pro Fofão e eu ficava, cara, o que é isso aqui? Essas bochechas de saco. Era meio assustador. A gente tacou fogo no boneco Fofão quando era criança, um colega meu. E aí ficou mais apavorante ainda, porque de fato, você chegou a ver como era a cabeça do Fofão? Porque ele tinha uma estaca, né? Realmente parecia uma faca. Tinha, né, que encaixava ele no corpo, né? É, exatamente. Ia dizer que ele arrancava. E aí a pergunta que fica é: ele se destruía e tirava a faca, porque a faca que ficava na cabeça dele. Então, aí ele ia andando, tipo, com as tripas, que no caso é o estufo. Com a própria cabeça na mão. Exatamente, é meio bizarro, né? Meio assustador. Nossa, é gore pra caralho. Totalmente gore. E ele usa a mesma roupa do Chuck, né? O boneco assassino. Coincidência? Eu acho que não. Voltando aqui, né? A Carol, ela tinha medo de boneca. E mesmo amando as bonecas, durante a noite, ela colocava no quarto do irmão, sacou? Que nem assim também. Jura? Não. Mas ela disse que esse medo se intensificou porque uma bela tarde ela viu a propaganda do filme do Chuck pela primeira vez. E aí o que acontece? Eu escolhi essa história justamente porque Chuck, o boneco assassino, era o meu filme de terror que era o mais que eu mais tinha medo crescendo. Era, nossa, eu morria de medo do Chuck, sério. Pra mim era isso. O Chuck, eu ia falar o Fred Mercury. O Fred Krueger. O Chuck e o Fred Mercury eram os que eu mais tinha medo. Porque o Fred, você não tem como fugir, né? Não, ele vai te pegar. A música fala isso. Você vai dormir, você vai dormir. É o homem macaco. O Fred é o homem macaco. Que não tem que alma. vai te pegar. E nem coração. O meu filme traumático foi O Exorcista, porque eu assisti, eu tinha uns 10 anos. Putz, não. Porque na época passava Cine Trash. Você lembra do Cine Trash que passava na Band? Lembro. E tipo, mano, era filme de terror na hora do almoço. E passava... Porque eu acho que era uma tentativa de imitar ali o Contos da Cripta, alguma coisa assim, né? Uhum. Só que passava horror em MTV, sabe? Passava umas coisas que... Mas que não era pra passar aquela hora, né? É trash, é trecheira, mas... Não, mano, tinha assassinato nos filmes, tá ligado? Tipo, assassinato gore, assim, porque é trecheira e tal. É que eu me achava o pica do filme de terror, assim, porque eu assistia o filme tudo, MTV, aí a Máscara do Mal e tal. E nessa época a gente olhava no jornal os filmes que iam passar na semana, né? E aí eu ficava, nossa, passou um filme de terror e tal. E aí eu vi que ia passar o Exorcista de madrugada. Uhum. E aí, a menina é possuída pelo demônio, não sei o que. Eu falei, moleza isso daqui, né? Aí eu pedi pro meu pai programar o videocassete pra gravar de madrugada. E aí ele falou, você vai ficar com medo. Eu falei, imagina. Medo.
Eu assisto cine trash, meu irmão. E aí... O medo tem medo de mim. Aí, medo é meu sobrenome, né? Aí, quando eu fui assistir no dia seguinte, nossa, gente, eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo, muito medo. Eu não queria mais dormir sozinho. Eu dormia na sala, eu queria que meu pai me levasse na cama enquanto eu dormia, tá? Porque eu fiquei apavorado, assim. Eu tinha medo de olhar no olho mágico e a Reagan tá lá, sabe? Me olhando no olho mágico, tá ligado? Nossa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então eu passei, foi um processo meio traumático, assim. Mas aí depois passou e eu acho que o ceticismo me ajudou a lidar melhor com as coisas. Vou contar a história dela, porque a gente não para de falar que nem duas maricotas. Desculpa, Fabiroba, manda ver. Ela tinha visto a propaganda do Chuck e o que aconteceu? Traumatizou ela. E aí, por que eu escolhi contar essa história? Porque hoje eu comecei a assistir o seriado do Chuck, que tem um seriado novo, que é do Chuck, Boneco Assassino. Eu achei muito interessante, mas aí eu não assisti, só assisti o primeiro episódio, não assisti tudo, e depois eu conto pra vocês direito o que eu achei. Mas a Carol, ela estava apaixonada por essa boneca que ela jogava pra cima toda hora e a bonequinha dava uma risadinha, tipo, não sei o que, sabe assim, fofinha. Só que, Não entendi, você pode imitar de novo? tipo assim... Cagava. Não, aí tipo assim, ó, ela imagina que um dia, depois que ela viu esse comercial aí do Chuck, ela ficou uns dias sem assistir, sem jogar no Vasco. Ela ficou uns dias sem brincar com boneca, ela ficou tipo traumatizada real, assim, sabe? E aí o que acontece? Quando ela finalmente voltou a brincar, ela pegou a boneca que ria e jogou pro alto. Só que quando a boneca tava caindo e dando a risadinha, a risada que saiu era uma risada grossa, distorcida, tipo... totalmente diferente da que ela tava acostumada. E ela ficou completamente desesperada. Falou pra mãe dela que nunca mais ia brincar com aquela boneca. E ela falou, essa boneca ela ri que nem um bicho, que não sei o quê. Ficou com medo, que não queria, assim, nem ver a boneca nunca mais. O pai levou a boneca embora e trouxe no dia seguinte. E ela tava rindo normal. E obviamente que a gente entende que o que acontece é que a bateria da boneca tava acabando. Quando vai acabando, ela fica assim mesmo, sabe? Ela fica meio esquisitinha, sabe? Assim, tipo, vai dar um erro na voz. É que nem quando a gente tá ouvindo coisa no fone Bluetooth, sabe? Enfim. E é isso, essa historinha dela foi fofinha. Não, história de boneco é tenso, mano. Não, e mesmo assim, ela nunca mais brincou com a boneca. Nunca mais quis saber da boneca. Eu acho tenso, porque justamente por ser um bicho inanimado, né? Qualquer curta de história de brinquedo é tenso pra caramba. Não sei se você já assistiu alguns, eu gosto muito de curtas de terror. Eu gosto muito de curta de terror. Você assistiu aquele filme nas sombras, que quando apaga a luz aparece uma pessoa no corredor? Lights Out. Assisti. Que ele era um curta, né? Que virou um longa-metragem. Que o longa-metragem... Não sabia. Você não sabia do longa-metragem ou do curta? Do curta. Então, o curta é fenomenal, porque o curta é só essa cena. É só a cena do corredor. E aí o filme meteu uns backstory de que a menina tinha um amigo imaginário, que a mãe morreu. Nossa, não precisava, né? Pois é, e aí justamente você brincou do boi da cara preta. Quanto mais curta a história for, mais dá espaço pra nossa criatividade preencher, né? Então quando aparece o bicho, você fala, putz, então o bicho era o sobrinho do tio da amiga dela. Entendi. Mas esse negócio de fazer backstory onde não precisa, isso daí é coisa de estadunidense. É que, tipo, os caras têm preguiça de pensar, entendeu? E aí eles precisam que alguém pegue na mãozinha e tudo explique tudinho, sabe? Ó, isso daqui é tal coisa, isso daqui é tal coisa, sabe assim? Sim, sim. Quando muitas vezes não precisa. E aí a gente fica sendo meio professor, fica professoral. Exatamente. Dani, muito obrigada por participar hoje e
e me ajudar a manter a sanidade e não ficar com medo. Imagina, Fabiroba. Sempre que precisar, chama. Escuta um Heart to Heart, viu? É recomendação pro público. Gente, recomendação aí, ó. É uma boy band esquecida, né? Dizem que foi criado pelos deuses da boy band. E a música chama Facebook Official. Procurem lá no YouTube. Vamos dar uma força pros caras que eles estão precisando. E sempre que precisar, pode me chamar. Pode deixar. Uma coisa que eu queria te perguntar, você sempre foi cético ou começou agora? Agora não, né? Sei lá, depois já. Antes de gravar o podcast. Tá ligado? Não, eu me descobri ateu meados ali de 2008, 2009, e aí eu era ateu forte chato, sabe? Que você fica impondo que a não existência ou a sua não crença em Deus. É que nem o vegano que acabou de virar vegano. Eu já fui. Exatamente, né? No meu caso, isso acontece com o comunismo, com o jogo de tabuleiro, né? São as coisas que eu costumo, se você me deixar falando, eu falo pra sempre. Aí até o momento que você começa a perceber que meio que tanto faz, assim, tipo, não é uma questão de você impor sua vontade pros outros, tipo... não é importante, tá ligado? Sim. E aí, eu sou muito envolvido com ciência, eu gosto muito de ciência, e aí o mundo passou a fazer mais sentido pra mim e a ser mais bonito pra mim quando eu comecei a ver por uma perspectiva científica, assim, do que por uma perspectiva espiritual. O meu lance é medo mesmo, sacou? É só isso. Não é tipo, mas você acredita um pouco? Não acredito nem um pouco, mas tenho medo. Chegamos ao final de mais um episódio. Esse daqui é o Mini 1001 Crimes, que de mini não tem nada. Virou uma epopeia, eu diria. Não, eu sou uma sem vergonha. Os ouvintes já perceberam que, tipo, o Mini 1001 não é mais mini porra nenhuma, que o último episódio teve 1h30. E era só eu, tá ligado? Fabiroba, é difícil. Tipo assim, acabou, né? E eu falo pra caramba também, então se deixar... Não, mas assim que é bom, Gente, prometo trazer o Bukemi em algum outro momento pra ele se despedir. Aliás, quem tiver perguntas sobre quadrinhos e todas essas coisas que direto eu recebo, vocês sabem, eu sei, vocês sabem também, pode mandar pro Daniel. O telefone dele é... Não compromete, Fabi. E é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez o Dani por ter vindo. Bukemi, um beijo. Obrigada por ter participado também. Onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja, você está em um lugar melhor. Até a semana que vem. Tchau, tchau. O homem macaco!